Boa noite a todos. Vocês já estavam bem descansados da minha cara, né? A cara de missão, né? Mas hoje eu não vou falar de missão. Vou falar de míssil, que explode, né? Se bem que missão e míssil tem muito a ver um com o outro. Míssil significa aquele que é enviado, né? Só que o míssil é enviado para destruir vidas. E o missionário é enviado para levar vida. Pastor, falando do meu afastamento das congregações, isso também faz parte de missão, viu, pastor? Faz parte de missão porque é oportunidade para despertar em outros a seguir, né? Tá se empenhando nas congregações, sentindo, né? Nós temos ali o presbítero Carlos Américo, que nesses meus 3 anos ali, sempre que eu preguei aqui, Carlos Américo estava lá. Nós temos uma bênção que o culto lá começa às 6 horas, né? Então dá tempo, termina lá, o Carlos Américo já está ali. Então quem quiser ir, não quiser perder o culto aqui, pode ir lá, ministrar a palavra, ou louvor, seja lá o que for, e vai ter tempo para estar aqui. Dá até para montar uma equipe, né? Para ir, vamos, uma equipe lá hoje, né? Lá no Novo Horizonte, apenas na terça-feira, porque como o pastor já falou, nos domingos nós já temos aí uma equipe já formada lá no Novo Horizonte, na escola dominical, mas está faltando para terça-feira à noite, certo? Culto de terça-feira à noite. Então, realmente é um desafio para a igreja. E realmente eu tenho cara de missão. Eu tenho cara de missão. Eu sinto um dom missionário. É tanto que quando eu pego na Bíblia, quase todos os textos que eu pego, eu vejo missões. Presta atenção no texto que nós vamos ler hoje. Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3. Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3. Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, maravilhoso, nós estamos, ó Deus, diante de um texto escrito que foi deixado para nós, ó Deus, e nós queremos meditar nesse texto, ó Deus, queremos, ó Pai, ver quais as lições que o Senhor quer passar para as nossas vidas através desse texto, mas nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dando a graça, Pai, do entendimento, a graça, ó Deus, de poder fixar nossa mente, ó Deus, em cada afirmação que está nesse texto. Não deixe, ó Pai, que nada venha nos atrapalhar, ó Deus, a nossa concentração, nem as coisas do passado, nem a que ainda vão acontecer, mas que nós possamos viver esses momentos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra e esperando ouvir a Tua voz ao nosso coração. Pai, ser conosco, ó Deus, no decorrer de toda essa mensagem,
Pai, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, abastecidos da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu que gostaria de chamar a tua atenção para a figura de um atleta, um corredor. A gente sabe que um atleta, um corredor, ele tem um treinador. Todos eles têm um treinador. E quando tem a competição, o treinador fica lá no ponto de chegada, aguardando o seu atleta chegar ali. E quando vê ele apontando na reta, o treinador vibra e ele está chegando, ele vai cruzar a linha de chegada. E ao cruzar a linha de chegada, esse treinador corre, abraça, dá os parabéns, né? E se alegra com ele, não é? Nós também, olhando para a vida de um atleta, a gente sabe que um atleta sempre ele tem um outro atleta em quem ele se inspira para continuar a sua jornada de atletismo, não é? Se nós olharmos para o texto que nós lemos agora, né, e olhar para o nosso capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreus, eles nos mostra uma galeria daqueles corredores que já correram antes de nós e que foram vitoriosos. É por isso que o texto começa dizendo o quê? Portanto. Ou seja, se você tem esses testemunhos, se você tem essa inspiração, portanto, vamos correr esta carreira, vamos ingressar nesta carreira. O versículo 3 do capítulo 12 que nós lemos diz assim, que ele nos dá, né, o maior exemplo, além do capítulo 11, que nos dá os exemplos dos heróis da fé, o 12 traz um exemplo, tá? Para identificar esse exemplo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Olhe para ele, que ele suportou grande oposição, para que você hoje estivesse nessa caminhada. E olhando para esse texto, olhando para esse contexto, eu escolhi um tema para a gente discorrer aqui essa noite, que eu me baseei em uma palavra que é repetida, tanto no versículo 1 como no 2, e essa palavra é proposta. Se você olhar no versículo 1, fala de uma carreira proposta. No versículo 2 fala de uma alegria proposta. Para que nós entendamos que a nossa carreira está ligada à alegria proposta a Jesus. E você vai sentir na pele agora que a sua chegada no céu causa alegria no Senhor Jesus. É a alegria que vai causar nele. Então, nosso tema que nós vamos discorrer hoje é a carreira proposta ao homem e a alegria proposta a Jesus. E nós vamos fazer uma ligação entre essas duas propostas, uma ao homem e outra ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos dar uma olhada em que ligação nós temos com os que correram antes de nós, para nós podermos nos situar nessa nossa carreira. O que nós temos? O versículo 1 diz assim, portanto, acabou de trazer toda aquela relação dos heróis da fé. Terminou ali, ele começa o 12 dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos
tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que pensar nesta carreira. Os nossos antepassados, eles serviram de exemplo para nós. Exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de desprendimento de bens materiais. Presta atenção que ele diz assim: deixando todo o peso. Tudo aquilo que nos impede de estar nessa caminhada, de correr livremente, é o que ele está falando. Deixa de lado. Não que a gente abandona, mas que a gente não pode dar prioridade a isso. Nós precisamos pensar, é o que tem guardado para nós no final, na chegada. Se nós formos parar no meio do caminho, nos entretendo com outro tipo de coisa, nós vamos perder esse prêmio que está reservado para nós. E nós, se nós temos uma ligação com eles, qual é a nossa ligação que nós temos com Abraão? Qual é a nossa ligação que temos com Moisés? Irmãos, se vocês observarem nesse texto, vocês vão ver que nós estamos bem juntinhos um do outro. Nós estamos totalmente ligados um com o outro. Nós estamos ligados com aqueles heróis da fé. Todos eles, nós estamos ligados. Se você der uma olhada no capítulo 11, aí no finalzinho, o versículo é do 39 e o 40, se você tiver com sua Bíblia aberta, seria bom você conferir. Ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mesmo eles sendo um herói da fé, eles não tiveram a concretização da promessa. O 40 diz assim: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está vendo a ligação que temos? Eles fizeram um exemplo, trabalharam para deixar o exemplo para nós, e nós aqui estamos aperfeiçoando o que eles fizeram. Por isso não dá para nós ficarmos de braços cruzados, não dá para a gente ficar murmurando, não dá para a gente ficar fazendo corpo mole. Eu queria pedir permissão para vocês, para me dar um pequeno testemunho da minha mãe. Dizendo eu que tomei uma decisão na minha vida aos 14 anos, por Jesus. Mas foi mentira. Eu não fiquei um ano. Eu saí, larguei ele de mão. Minha mãe continuou. E eu caí nas baladas. Bebedeira, noites na rua. Quando eu chegava de madrugada em casa, minha mãe estava de joelho, no pé da cama, orando por mim, para que eu me voltasse para Deus, para que eu voltasse para os caminhos do Senhor. Minha mãe morreu, eu tinha 19 anos. Eu não voltei. 11 anos depois, dentro desse templo, eu voltei aos pés do Senhor. Dessa vez foi verdadeiro, porque não foi eu que vim, foi Ele que me trouxe. E nesse dia, 1995, mês de agosto, as orações da minha mãe foi concretizada. Depois de 11 anos de falecida. Portanto, meus irmãos, o que nós fazemos aqui não é em vão. O trabalho nosso não é em vão.
Eu e a Efigênia trabalhamos no Novo Horizonte há um tempo atrás. Começamos lá em 98, estava fechada a congregação, cheia de mato. Nós roçamos, só tinha uma salinha, e nós reabrimos aquela congregação. Ainda ouvimos de alguns irmãos que diziam que aquilo ali não ia para frente, porque fulano já tinha tentado, ciclano tinha tentado. Isso não tem problema, eu venho com minha esposa para cá para a gente orar aqui dentro, para essa comunidade. Eu saí na rua avisando que a igreja ia ser reaberta pelas fazendas em volta. Para nossa surpresa, no dia da reinauguração, deu mais de 70 pessoas que não coube dentro do pequeno templo. Nós tivemos que botar os bancos do lado de fora para poder celebrar o culto. Era muita gente, principalmente crianças. Passou-se os anos nós trabalhando com essas crianças. Certo dia eu fui em um culto na Gurgueia, era um culto da Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, o pastor era uma daquelas crianças que nós tínhamos evangelizado. Ele se desmontou todo quando me viu lá, que fazia tempo que não me via. Mas naquele dia, é como se eu olhasse para trás e visse o meu rastro. Então isso é gratificante, é muito gratificante. É isso que eu tento passar para a igreja, para todos vocês, todos nós. Quem perde nada em falar de Deus? Quem perde nada? Só ganha. Tanto ganha nós, como ganha outros. Outro dia eu estava fazendo uma visita com o pastor Onildo. Nós chegamos numa casa, não sei se ele lembra disso, mas tinha uma senhora, uma jovem senhora lá com o bebê no colo, e ela disse: a única referência que eu tenho de igreja é o Josivan e a Efigênia. É a igrejinha lá, né? Ela hoje já é adulta, ela era uma criança naquela época, mas ela disse que é a única referência que ela tem. Por isso que vale a pena. Vale a pena você ir lá, vale a pena você ir para qualquer outro lugar. Eu estou falando lá porque é o que a gente está em evidência. A nossa região aqui, ela é muito grande. Assim como aqueles heróis da fé, o que eles fizeram, nem tiveram o privilégio de ver a promessa sendo concretizada. Eles deixaram um legado para nós. E cada um de nós que se converte, que se volta para Jesus, nós estamos concretizando aquela promessa, porque a promessa foi concretizada em nós. E entre esses heróis da fé, eu dei aqui um exemplo da minha mãe, mas eu queria dar, só desses heróis da fé aqui, eu queria tirar um, só para mostrar para vocês como ele não está tão longe de nós. É Moisés. Se você olhar no capítulo 11, versículo 24 a 28, você vai descobrir umas coisas interessantes. Porque ele diz assim, Hebreus 11, 24 em diante, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora presta atenção no 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Lá, Cristo já estava. E o 28, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé,
ele via o invisível. Pela fé, ele trocava toda a mordomia daquele palácio pelo opróbrio de Cristo. Então ele está muito perto de nós. Muito, nós não estamos tão distantes, estamos muito interligados. Nós estamos falando de uma carreira. E eu queria deixar para você o seguinte. Essa carreira, nós estamos nela, não é uma competição. É por isso que Josivan e Efigênia estão deixando a congregação Barra da Grota, Novo Horizonte, para que outros possam também ir ali e aprender. Vou dizer uma coisa para vocês. O melhor seminário que tem para um crente é uma congregação. É lá que você aprende. Aqui, se chamar alguém para vir pregar aqui, vai tremer o tempo todo, certo? Mas na congregação ele já vai mais tranquilo. Vai se preparando e um dia enfrenta a primeira igreja de Araguaí, né? Olha o David ali sorrindo. Ele é que sabe, coitado, tanto que as perninhas dele já tremeu nas congregações, né? Mas está aí o homem, está firme, né? Só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, da esposa e dos filhos. Então, é por isso que eu digo, não é uma competição. Nós poderíamos muito bem continuar lá, tentar pintar, bonito, terminar tudo para dizer assim, nós fizemos isso. Quando eu e a Efigênia estavam ali, era assim, assim, assim. Não, nós não queremos isso. Nós queremos sim que continue melhor do que o que nós estamos deixando. Isso que nós queremos. Então, essa carreira ela não é uma competição. Não ganha quem chegar primeiro. Moisés, Abraão, Daniel, eles não ganharam porque chegaram primeiro. Eles vão ganhar porque nós vamos chegar juntos com eles. Nós vamos estar diante do trono juntos com ele. Se você é músico, se você é violinista, ensina outros. Para quando você parar, o outro continuar. Você é vocalista, você é pregador, seja lá o que você for, ajude outro. Porque se você for um violinista muito bom, e você não passou isso para ninguém, sabe como é que vai ser a sua chegada lá? Sozinho, tocando um violão. E olha, se quebrar as cordas, você vai chegar lá só com uma corda. Se você ensinar outros, vai chegar uma orquestra. Você não vai olhar para trás os outros que estão vindo, você vai olhar para a linha de chegada e ver todos os pés cruzando. E a orquestra tocando. Quando você se dispõe a pregar o Evangelho, ensina outros a pregar o Evangelho, incentiva outros a pregar o Evangelho, pense na multidão que vamos chegar juntos. Ninguém vai chegar solitário. Precisamos olhar para a palavra de Deus dessa forma. Então, se você quer ser vitorioso, quer cruzar a linha de chegada com vitória, deve um maior número. Agora, eu estava conversando aqui com a Luciana, escolhendo um hino aqui. Eu falei para ela o seguinte: nossos hinos, a letra é muito forte, é uma mensagem. Só que a gente canta, só pensa na melodia. A gente não para ouvir aquilo que a gente está cantando. Brilha no meio do teu viver. O que isso significa? Você tem que aparecer. Alguém tem que te ver. Essa carreira, ela tem um alvo. Assim como toda carreira, toda corrida, toda competição, tem um ponto de chegada. Eu estava pesquisando, estava estudando sobre isso e pesquisando, né? Tem muita gente que fala também muitas coisas. Eu vi uma coleção de frases de alguns pastores famosos, aí eu não anotei o nome.
Mas ele disse que a nossa carreira começa na cruz, sem largar a cruz. Ou seja, nós vamos chegar lá com a nossa cruz. Nós não temos como deixar a partida da cruz, mas não podemos sair da cruz. Mas estamos na corrida. Essa carreira, ela tem um alvo. Veja no versículo 2 que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Além de vir falando, autor com letra maiúscula, consumador com letra maiúscula, se ainda era pouco, ele disse Jesus. Não entendeu ainda? É Jesus. O autor, o consumador é Jesus, consumador da nossa fé. Engraçado, porque até a nossa fé é Ele quem carimba. É Ele quem outorga a nossa fé. O autor e consumador, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Nós temos um alvo. Vocês lembram de alguém que tirou os olhos de Jesus e quase afundou? Quase foi embora para o Beleléu? O cara estava andando, tranquilo. Aí tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Pedro, só que ele estava andando em cima das águas, né? Começou a afundar. Não tire os olhos do teu alvo, não olha para o teu problema. Olha para o autor e consumador da tua fé. E você vai continuar andando, cansado, se arrastando, mas vai. Se você já tem uma idade, aí passando dos 40, você vai observar quantos problemas você já deixou para trás. Quantas coisas você achava que era difícil passar e você deixou para trás. Na minha congregação, para incentivar os irmãos, eu digo assim: quando vier um problema para você, não se assuste, porque está vindo outro maior. Esse é só para treinar você, porque o grandão está vindo aí. Então não se assuste. Né? Não se assuste. E o que Jesus fez com Pedro ali, às vezes me intriga um pouco, sabe? Porque Pedro foi, coitado. Madrugada, chovendo, ventando, ondas grandes. O tempo estava terrível. Ele vai afundando, ele grita: Jesus, me socorre. Jesus estende a mão e pega ele. E diz que ambos entrou no barco. Aí a tempestade cessou. Você sabe o que significa isso? Jesus não vai te tirar do problema. Ele entra com você no problema, sai junto com você. Certo? Ele entrou, pegou na mão de Pedro e entrou dentro do barco. Depois, a tempestade passou. Eu me perguntava, por que Jesus não terminou logo a tempestade, parou e disse: nada, Pedro, sobe lá de novo, vai lá. Tu é bom de água mesmo, foi criado, foi dentro do mar. Sobe lá. Não. Ele veio com Pedro junto, até chegar no barco. Entraram os dois juntos, ele não deixou Pedro entrar sozinho. Ele é o nosso alvo, não podemos tirar a visão, o olhar dele. E nós vamos falar um pouco também da alegria. Né? Falamos da carreira. Agora vamos falar da alegria, porque o relógio ali está só correndo. Não sei porque que aquele relógio tem raiva de mim. Ele só corre quando eu estou aqui. Quando eu estou no banco, ele trava. Hoje é para o pastor Nildo que ele está travado. E eu estou aqui, ele está, ó. Mal eu comecei a falar, já é hora. Então vamos falar um pouco da alegria que estava proposta para Jesus.
Ainda é no versículo 2. Ele diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não é nem preciso perguntar se a morte de Jesus tem a ver com a nossa carreira. Não é preciso perguntar, né? É óbvio que ela tem muito a ver com a nossa carreira. Ela tem a ver tanto para nós, como também para os nossos antepassados. Eu estou falando de obstáculos. Existia um grande obstáculo nessa carreira, que impedia nós de chegarmos ao nosso destino. Esse obstáculo era o pecado hereditário, ou como outros chamam, pecado original, ou como outros entendem, pecado de Adão e Eva, que nós herdamos. Esse pecado nos impedia de chegarmos até Jesus. Não impedia só nós, impedia Moisés, impedia Abraão, impedia Davi, impedia Daniel, impedia todo mundo. Jesus veio e foi naquela cruz exatamente para quebrar esse grande obstáculo que tinha, para que nós pudéssemos continuar nesta carreira que estava proposta a nós. E eu não sei se você já parou para pensar. Não sei se você já tinha nem sequer observado esse versículo. Essa palavrinha aí que diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Você tem noção do que foi suportar a cruz? O que aconteceu naquela cruz? O Mel Gibson, ele produziu um filme sobre a paixão de Cristo. Todo mundo aqui assistiu. Era um terror, era coisa horrível. Era muita gente que saía do cinema, não conseguia assistir o filme, porque era pesado demais, era muito violento, era muito sofrimento. Muitos críticos do cinema criticaram ele, que ele exagerou na dose. Mas teve pessoas que disseram que ele não tinha exagerado, que ainda foi pior do que estava naquele filme. E disseram que o que Jesus passou naquela cruz é imensurável, não tem como você descrever, não tem palavras para descrever. Só para a gente pensar um pouquinho, Jesus foi preso na quinta-feira à noite, dali para frente ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu, foi a noite inteira de interrogatório, amanheceu o dia dos interrogatórios, foi levado para a cruz, apanhou, coroa de espinho na sua cabeça, arrastando aquela cruz, o sol já estava quente. 9 horas da manhã ele foi pregado na cruz. Na terceira hora ele foi pregado. Era em torno de 9 horas da manhã. Sabe que hora que ele foi morrer? 3 horas da tarde. Com suas mãos pregadas naqueles cravos. Sua carne rasgando, seu sangue escorrendo lentamente. Se você quer ter uma ideia o que foi o sacrifício de Cristo, meio-dia a terra tremeu. O sol não aguentou olhar para aquela tragédia. Ele se escondeu. E veio uma grande escuridão. Só 3 horas da tarde é que ele faleceu, que acabou ali o seu sonho. Então imagina você, se você consegue imaginar alguém pendurado num madeiro, com as mãos quebradas, seu peso sendo segurado, aí você pergunta, por que ele não desceu, por que ele não correu? O que era que prendia ele naquela cruz? Era aquele escravo? Não. Era cordas? Não. O que prendia ele naquela cruz era a alegria que ele estava proposta. Ele suportou tudo por uma alegria que ele estava proposta. E você já imaginou que alegria é essa?
a ponto de ele suportar tudo aquilo, dar força para ele suportar tudo aquilo. A alegria que estava proposta ao Senhor Jesus era ver os pecadores sendo resgatados pela aquela atitude dele, por aquele sacrifício dele. Ele sabia que valia a pena ele passar por tudo aquilo, para ver eu e você aqui rendidos nos pés dele, querendo chegar lá onde ele está, no trono de Deus. Se você olhar lá em Lucas, capítulo 15, naquelas parábolas ali, você vai encontrar ali a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, e você vai ver que todas elas apontam para a alegria no céu, por um pecador que se arrepende. E quem é que está no céu? O nosso texto acaba de dizer que ele está à destra do trono de Deus. Quem é que faz essa festa lá? Quem é que sente essa alegria lá? É ele que está lá. Cada um que se arrepende, é a alegria que ele sente. Por isso ele suportou aquela cruz. E quando a gente fala de missões, quando a gente fala de levar a palavra para Deus, quando a gente fala do nosso compromisso como crente, é levar essa alegria a Jesus, é fazer com que essa alegria se concretize, porque nós também temos a ver com essa alegria. Se nós cruzarmos os braços, o que vai acontecer? Nós precisamos levar tudo isso, encarar tudo isso como uma ordem, como um mandamento. E eu quero concluir fazendo algumas meditações para a gente pensar, nós pensarmos. Por exemplo, você está correndo com entusiasmo ou desânimo, sem esperança, sem certeza que você vai chegar lá? Como é que está a sua carreira? Está se arrastando? Está desanimado? Está sem confiança? A palavra nos diz que nós temos que levantar a cabeça e fazer o quê? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. E proporcionar essa alegria a Ele. Eu lendo esse texto, meditando nesse texto, tudo isso que eu estou falando aqui, eu ficava olhando como que nós estamos todos envolvidos, todos ligados. Nossos irmãos do passado, o nosso Senhor Jesus, os nossos irmãos de hoje, os que ainda vão nascer, estamos todos ligados. Então a gente não pode simplesmente cruzar braços. Outro ponto para a gente pensar é como você se vê chegando diante de Jesus. Sozinho? Não tem ninguém para você dizer assim: Senhor, eu ganhei esse aqui, eu consegui trazer ele com nós, está aqui ele. Você vai chegar sozinho. Quantos anos de igreja você tem? Quantos você já levou a Cristo? Quantos você diz assim: eu falei com fulano de tal, hoje ele está aqui. A gente acha que é difícil, né? A gente vê logo na cabeça, é pregar, é evangelizar, não. É você mostrar quem é Jesus, só isso. Lá na Barra da Grota, eu estava numa casa pertinho do Lontra. Depois da casa é mata. E aí chega na beira do rio. Tinha saindo um garotinho, só de calção, sem camisa. E ele me viu e disse assim: hoje não é meu dia de sorte. Hoje eu estou cheio só de azar. Nada está dando certo para mim. Eu tinha um ferro velho para vender ali, que passa um carro lá comprando latinha e ferro velho, e os meninos juntam aquelas pontas de ferro para ganhar um troquinho. Ele disse: quando eu pensei que não, o carro da latinha já tinha passado e eu não consegui vender os meus ferros. Aí eu peguei meu estilingue e disse: eu vou matar um pardal. Foi para a beira do córrego para matar o pardal. Quando eu mirei no pardal, o pardal voou.
E o estilingue escapuliu e pegou no meu dedo. Hoje é meu dia de azar. Quando tu está indo, menino? Para casa. Ai, tu tem casa, azarado? Tu tem mãe? Tenho. E está dizendo que é azarado? Né? Falei, não, meu filho, isso não é azar. Você é abençoado, você tem uma casa. Se o carro da latinha não levou dessa vez, quando ele vier da outra, você tem o dobro. Vai ganhar muito mais. O pardal tinha outra função para fazer. Talvez ele tinha seus filhotes para dar comida. Eu fiquei pensando, e a gente, quando a gente acostuma a falar de Jesus para as pessoas, a gente faz automático. Faz automático. Precisa fazer um curso de teologia para falar o que Deus fez na tua vida. Não precisa de um curso de teologia, ser um teólogo, para dizer o que foi que Jesus fez naquela cruz. Precisa. Outro ponto. Você gosta de causar alegria às pessoas? Às vezes o marido viaja, e uma coisinha que lembrou da esposa, vou levar para ela. Ele entra dentro de casa, não vê a hora de ver ela e dizer, olha aí, ai, tanto que eu queria. E era exatamente o que eu ouvi. Né? Era essa alegria. Quando um pai compra um brinquedo para uma criança, o que ele espera? O bichinho pegar e pular, oba, oba, oba. Pagou o preço do... O pai não vai nem mais lembrar do que ele pagou no brinquedo. A gente sempre quer alegrar alguém. Eu nunca vi ninguém dizer que se alegrou sozinho. Ah, eu sou alegre sozinho, não preciso de ninguém para me alegrar. Se você gosta de alegrar as pessoas, que tal você alegrar o coração de Jesus? Eu alegro tanta gente, eu queria alegrar também o coração do meu Senhor Jesus. Como é que eu alegro o coração de Jesus? Concretizando aquela alegria que ele sofreu na cruz em troca dessa alegria, fazendo ele sentir esta alegria. Outro ponto é, você já pensou que você pode causar essa grande alegria a Jesus? Já falei, né? Como fazer isso? Levando pessoas a Ele, achando aqueles que estão perdidos, aquela sua ovelha que está perdida. E olha, que a alegria dele que ele falava lá, não era pelas que estavam salvas. A alegria dele era pelas perdidas que foram encontradas, são encontradas. Alegrar o coração de Jesus. A melhor coisa que a gente pode fazer é alegrar o coração de Jesus. Nossa mensagem é essa. Nós temos uma carreira, nós estamos numa corrida. Essa corrida nós temos que levar o maior número possível de corredores. Nós temos que chegar no céu e proporcionar uma alegria para Jesus, em troca daquele sacrifício que ele fez por nós ali na cruz. Que a gente possa pensar nisso todo dia. Ler a palavra e pensar no que estamos fazendo. Essa é a nossa missão, levar vida. Míssil vai tirar a vida. Nós vamos levar vida.